Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Que alegria, meu irmão, minha irmã, nos encontrar neste momento para fazer a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. Como é bom para nós poder abrir os nossos corações para acolher a Palavra de Deus. Para nós não é qualquer palavra, é palavra de salvação. Por isso nós nos debruçamos sobre a Escritura com esta convicção. Nela está a revelação de Deus que quer salvar cada um de nós. Vamos aproveitar bem este momento que nos é oferecido para refletir o Evangelho do dia. Te convido, meu irmão, minha irmã, neste dia tão especial, hoje, 13º domingo do tempo comum, também o terceiro dia da nossa romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Precisamos nos alimentar da Palavra de Deus. Vamos escutar com muita atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam a viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como dito, esse trecho do Evangelho que nós escutamos ilumina a liturgia do 13º domingo do tempo comum. E hoje, para nós aqui em Trindade, um dia muito especial, estamos no terceiro dia da nossa romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. Temos a graça de acolher esse trecho do Evangelho. O Evangelho mostra as ações de Jesus. De modo muito especial, nesse trecho que nós escutamos, vemos Jesus tomar a firme decisão de subir a Jerusalém. Portanto, Jesus fará um longo caminho até Jerusalém, onde ele deverá sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso é um trecho importante, que esse trecho abre todo este caminho que Jesus faz com os seus discípulos em direção a Jerusalém. Vamos fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho, permitindo ser iluminados por aquilo que exige de nós o Evangelho. O trecho começa dizendo justamente isso: quando se completaram os dias da sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Portanto, Jesus tem esta firme decisão de subir a Jerusalém, consciente do que lhe esperava ali em Jerusalém: dor, sofrimento e morte, mas convicto também de que não iria permanecer sobre ele a morte, o sofrimento e a dor, mas o Pai iria ressuscitá-lo. E continua o Evangelho: enviou mensageiros à sua frente. Puseram-se a caminho, entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo.
Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Samaritanos não acolhem Jesus. Era comum naquele tempo fazer esta peregrinação da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, neste período importante. Mas para fazer essa peregrinação tinha que passar pelo território dos samaritanos. E os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. É por isso que aqui os samaritanos não acolhem Jesus e seus discípulos, porque estavam peregrinando para Jerusalém. Então, nesse sentido, justifica o fato dos samaritanos não acolherem Jesus e seus discípulos. Eles estavam peregrinando para Jerusalém e, como judeus e samaritanos não se davam bem, por isso Jesus não foi bem acolhido entre os samaritanos. E continua o Evangelho dizendo: em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Tiago e João é chamado pelo próprio Evangelho de filhos do trovão. Cultivam, alimentam dentro de si o espírito de violência. Por isso querem responder o fato de não terem sido acolhidos pelos samaritanos de forma violenta, descer fogo sobre eles para destruí-los. Mas Jesus não responde com violência. A resposta de Jesus é sempre noutra direção. Por isso, diz o Evangelho, voltando-se para eles, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Isso deve nos ensinar muito, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes a gente também, na missão hoje, é hostilizado. Muitas vezes as pessoas não acolhem a mensagem do Evangelho que nós anunciamos. Muitas vezes, assim como Jesus, somos hostilizados e não somos acolhidos. Devemos desistir? Não. Devemos responder com violência como queriam Tiago e João? Também não. Devemos prosseguir o nosso caminho, ir a outro povoado. A missão não termina e a gente precisa ser animado pela força de Deus para sempre ir adiante e não deixar que as aparentes experiências de fracasso nos impeça de olhar para frente com esperança. Portanto, mesmo que passemos por situações de hostilidade, é preciso continuar a missão, ir a outro povoado. A missão não terminou. Mesmo que às vezes não tenhamos acolhimento por parte das pessoas, mas é preciso continuar a missão. Logo em seguida, o Evangelho vai falar da exigência de quem é chamado por Jesus. Jesus chama e espera prontidão para responder ao seu chamado. Por isso o Evangelho nos conta esta experiência. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, a este que se dispõe a seguir Jesus, Jesus deixa muito claro: o caminho do seu seguimento é o caminho da abnegação, e não o caminho de ajuntar coisas, de acumular coisas. É o caminho da abnegação. Estamos dispostos a fazer este caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo? As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem decide seguir Jesus também precisa ter esta liberdade para ser plenamente disponível para a missão. E continua o Evangelho dizendo: Disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E ele replicou: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ora, enterrar os pais era um gesto nobre naquele tempo. Ainda hoje é um gesto nobre. Quando o Evangelho diz desta resposta de Jesus para aquele que, quando foi chamado, pediu que primeiro tivesse a possibilidade de ir enterrar o seu pai, portanto algo fundamental, e Jesus usa esta resposta: desde que os mortos enterrem seus mortos, é claro que Jesus não está de forma alguma manifestando um desrespeito pelo corpo de alguém que faleceu. Jesus simplesmente está dizendo da urgência da missão. Quando Cristo chama, nenhuma outra desculpa pode nos impedir de responder com prontidão. Por isso,
O Evangelho diz, nesta perspectiva, tu vai anunciar o reino de Deus. E narra ainda a experiência de um terceiro. Outro disse-lhe ainda, eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, prontidão é o que exige de nós o chamado de Jesus. Como está o nosso coração para responder sim ao Mestre? Temos disponibilidade para seguir o Mestre? O seu chamado é urgente. Precisamos responder com prontidão. Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus, onde nós pudemos ver a decisão firme de Jesus de subir a Jerusalém, de fazer este caminho, onde ele deveria fazer a sua entrega generosa por amor a cada um de nós. E também acolhendo as exigências do seguimento de Jesus, as exigências do apostolado, ser livres e prontos para responder ao chamado de Jesus. Vamos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração confiante. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos neste dia de hoje por esta mensagem do Evangelho que terminamos de ouvir. Pedimos a luz e a força do Teu Espírito Santo para que sejamos encorajados a responder com prontidão ao chamado do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Pai Eterno, a deixar de lado todas as desculpas para sermos totalmente livres para seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.